Quando Jesus veio ao mundo, ele encontrou um ambiente histórico-cultural totalmente preparado para a sua chegada. O apóstolo Paulo percebeu isso e disse que Jesus veio ao mundo na plenitude dos tempos. Isso quer dizer um momento ideal, um momento esperado, um momento programado pelo próprio Deus. Deus preparou pelo menos 3 civilizações para a chegada do Messias: os gregos, os romanos e os judeus. No início do IV século, o imperador Constantino se declarou cristão e em 313 promulgou o Édito de Milão. Isso dava liberdade de culto aos cristãos. Os cristãos então foram integrados à sociedade romana. E não demorou para que o cristianismo se tornasse a religião oficial do Estado. Era o início da Igreja Católica Romana. Antes que se iniciasse o IV século, os templos pagãos já haviam sido abandonados ou então transformados em templos cristãos. No século IX, não existia na Europa Ocidental quase ninguém que não acreditasse no Deus da Bíblia. Parecia ser o triunfo do cristianismo, mas na realidade, tal popularidade produziu resultados catastróficos para a Igreja. Para começar, todos queriam ser membros da igreja, e quase todos eram aceitos, tanto os convertidos como os perversos. Homens mundanos e ambiciosos desejavam cargos na igreja, a fim de obter influência social e política. Por volta do final da Idade Média, o cristianismo estava completamente fora dos padrões que os apóstolos deixaram. Nesse período também acontecia no mundo o despertar da Europa para o interesse pela literatura, pelas artes e pela ciência. Era a chegada do Renascimento. Na Alemanha, na Inglaterra e na França, o Renascimento possuía um sentimento religioso. E isso despertou um novo interesse pelas escrituras sagradas. Isso levou o povo a investigar os verdadeiros fundamentos da fé cristã, independentemente dos dogmas de Roma. Antes de se inventar a imprensa, os livros eram copiados à mão. Mas a imprensa possibilitou o uso comum das escrituras e incentivou a tradução e a circulação da Bíblia em todos os idiomas da Europa. A chama da reforma começou a arder primeiramente na Alemanha, sob a direção do monge Martinho Lutero, que era professor da Universidade de Wittenberg. Lutero visitou a cidade de Roma e ficou escandalizado com o declínio moral dos líderes religiosos. Lutero passou por crises espirituais profundas. O Papa Leão X, querendo arrecadar fundos para terminar as obras do Templo de São Pedro em Roma, permitiu que João Tetzel percorresse a Alemanha vendendo indulgência que garantia o perdão dos pecados. Lutero ficou extremamente indignado com tal pregação e começou a denunciar como falso o ensinamento de Tetzel. Na manhã do dia 31 de outubro de 1517, Lutero afixou as suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg e com tal atitude estava deflagrado o grito da reforma.